estar dando continuidade e falando sobre o tema Segredos do Quarto, só que hoje nós vamos estar falando sobre o quarto de Daniel. Quais são os segredos que o profeta Daniel tinha em seu quarto, ou quais são os segredos do quarto de Daniel? Então, eu gostaria de ler aqui Daniel, capítulo de número 6, versículo de número 10, que diz assim: Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Olha, a gente vê neste versículo aqui muitos pontos edificantes e muitos pontos que nos trazem uma reflexão profunda em nossas vidas, de que se estamos aplicando alguns pontos, se estamos enquadrados em alguns pontos. Então, segredos do quarto, o quarto de Daniel. O interessante é que nós lemos aqui que Daniel, 3 vezes ao dia, ele ia para onde? Para o seu quarto. Ele se dobrava diante de quem? Do seu Deus. E então ele orava. Vemos aqui um jovem que prezava pela comunhão com Deus. Daniel, quando foi levado cativo à Babilônia, ele ainda era jovem, estava na sua fase juvenil. E Daniel agora é levado para uma outra nação, onde tinha outros costumes, hábitos, onde um paganismo muito grande reinava, porque a Babilônia era se voltada para outros deuses e não para o único e verdadeiro Deus dos céus. Um lugar distante da família, um lugar distante de muitos amigos, um lugar distante da sua terra natal. Só que, veja bem, nada disso distanciou Daniel de Deus. Nada disso distanciou, afastou Daniel de Deus. Então, vejamos, amados, que não é muitas das vezes uma situação, não é muitas das vezes um levante contrário, não é muitas das vezes coisas adversas que vão ou que podem nos afastar de Deus, embora muitas das vezes elas vêm com esse propósito, com esse objetivo de atingir a fé do nosso coração, ou melhor, de colocar a fé do nosso coração em prova, né, para saber qual é o nível realmente de fé em Deus, qual é o nível realmente de confiança em Deus, qual é o nível realmente de relacionamento com Deus. Daniel não era um jovem religioso. Ele não ia ali e orava por orar, ele não tinha aquilo como um hábito rotineiro, mas uma coisa religiosa. Não, Daniel fazia isso com entendimento. Daniel fazia isso porque amava e desejava fazer e entendia que não existia nada melhor do que estar em contato, em relacionamento, em comunhão com Deus. Amados, é extraordinário quando a gente entende e consegue alcançar essa dimensão da oração. Porque às vezes a gente tem a oração apenas como um ato de petição, apenas como um ato de pedir coisas para Deus. E muitas das vezes nas palavras que usamos, até sem perceber, muitas das vezes impomos, exigimos que Deus faça algumas coisas como que se ele fosse obrigado a fazer. A oração vai muito além de petição. A oração é a gente estar num diálogo profundo, de falar e de ouvir Deus falar com a gente. A oração é você estar num profundo relacionamento com Deus, de você senti-lo,
de saber que Ele é real, que Ele é vivo e que Ele é presente. A oração, você entra ali no seu quarto ou no lugar onde você está para fazê-la, e a princípio você entra se sentindo você aqui na terra e Deus no céu, mas daqui a pouco você encurta essa distância. E daqui a pouco você está tão próximo de Deus que você não sabe se o lugar onde você está, que subiu até o céu, se o céu desceu até aquele lugar, porque você começa a sentir Deus presente ali. A oração é uma atitude de fé. Eu posso não ver, mas eu creio. Eu posso não estar sentindo, mas eu creio. E a oração é uma expressão de fé. Então é muito maravilhoso quando temos a oração nesse nível que sai da superficialidade e adentra num nível mais profundo, que é o nível de relacionamento com Deus. Eu vejo em Daniel esse tipo de pessoa que tinha oração como isso. E veja você, era um jovem. Há muitos que dizem, o jovem não quer compromisso. O jovem não quer seriedade. O jovem, ele não quer responsabilidade. Não, o jovem cristão, o jovem que tem o Espírito Santo, o jovem que teve um encontro verdadeiro com Jesus, esse não é irresponsável, não. Esse ele leva a responsabilidade. Esse ele leva o compromisso a sério. Esse ele leva a vivência cristã a sério. Esse, ainda que passando guerras e lutas terríveis, mas ele leva a santidade a sério. Então, eu entendo que temos sim nos nossos dias e muitos jovens com compromisso, jovens com responsabilidade, jovens com temor, jovens que são de Deus, jovens que não perderam a visão da consagração, da santidade, da busca, da entrega a Deus. Não apenas jovens, mas homens, mulheres, anciãos, adolescentes, como um todo. Então Daniel, ele era alguém que prezava pela comunhão com Deus. Ele sabia da importância disso na sua vida e ele tinha necessidade disso, de estar em contato com Deus, de estar em comunhão com Deus. A comunhão com Deus para você é uma necessidade ou é uma obrigação? É algo que você necessita, que a tua alma anseia, ou é um simples ato, um simples ritual religioso? Deus quer que você adentre numa dimensão que saia da superficialidade e possa alcançar a dimensão da comunhão, da intimidade profunda e verdadeira com Ele. Outro ponto que eu vejo aqui é que não é o lugar, mas sim o que está no coração que é a grande questão. Veja você, Daniel, ele foi levado, ele foi deportado da sua nação, juntamente com um grupo de pessoas, foram levados cativos para a Babilônia, e como eu disse, era uma cultura diferente, um país diferente, hábitos diferentes, predominava toda uma espiritualidade ali até mesmo diferente. Mas veja você que mesmo assim ali, o que Daniel fazia? Ele mantinha a sua vida de oração, a sua vida de comunhão com Deus. Longe da sua casa, longe de amigos, longe de pessoas que estimava, mas ele manteve os princípios e valores. Daniel talvez deixou muitas coisas na sua terra natal. Daniel talvez deixou muitas coisas lá em Jerusalém que ele não pôde levar com ele. Talvez muitas coisas que ele gostaria de trazer, não sei se alguns objetos, algumas roupas, alguns livros. Obviamente na época não eram livros, eram apenas pergaminhos, enfim. Não sei se teve coisas que Daniel gostaria de levar com ele e não lhe foi permitido. Mas duas coisas Daniel levou com ele. Isso ninguém pôde impedir. Quais foram essas coisas? Primeiro,
a fé dele e segundo, os princípios que Daniel tinha. Isso não conseguiram impedir Daniel de levar. Sabe por quê? Não é o lugar onde se está, mas é o quê? O que está no coração. Então não é o lugar. Ah, nesse ambiente é favorável, então se é favorável, a pessoa ali, ela é correta, é honesta, é sincera. Se vai para um ambiente que já é favorável à desonestidade, então ela se adapta ao ambiente e se torna desonesta. Não é o ambiente, não é o lugar, é o caráter, é a pessoa. Então Daniel leva com ele a sua fé e os seus princípios, e isso ele não negociou, isso ele não vendeu, isso ele não perdeu. Ainda que o ambiente para onde ele foi era totalmente adverso à sua fé e aos seus princípios e valores. Entenda que os lugares, eles apenas revelam aquilo que já está dentro da pessoa. É comum, né? Dizer, depois que fulano entrou em tal lugar, ele se revelou um mau caráter, se revelou desonesto, se revelou corrupto. Olha, se a gente parar para analisar o que se está dizendo, é uma verdade. Se revelou. Porque estava encoberto já. E foi apenas a oportunidade para revelar. A pessoa entrou ali no cargo político, se tornou isso, aquilo, se corrompeu. Não, na verdade, já tinha algo corrompido, apenas foi a oportunidade para revelar. Então as oportunidades e os lugares apenas fazem o quê? Revelam o que já está no interior, seja bom ou ruim. Você entende que as situações que acontecem, que é exatamente para revelar o que está aqui dentro? Porque o que está aqui dentro de mim é terra estranha para você. O que está aí dentro de você é terra estranha para mim. A gente conhece muito na aparência, a gente é impressionado muitas das vezes pelas palavras, por um discurso, por aquilo que se fala, né? Até mesmo se... Mas aqui dentro é terra oculta. E é numa situação ou em situações que acontecem que vem o quê? E revela o que está aqui dentro de nós, seja para honra ou para desonra. Quantas vezes, talvez isso pode ter acontecido com você, que aconteceu uma situação e você até ficou chateado, até ficou triste com a situação, você não imaginava, de repente, mas de repente você diz, opa, peraí, serviu para revelar a pessoa. Serviu para revelar se a pessoa que a pessoa era desonesta, que a pessoa era corrupta, ou isso ou aquilo outro. Então, Daniel, mesmo na Babilônia, ele se manteve nos seus princípios e na sua fé. Nada disso roubou, tirou de Daniel a sua fé no seu Deus e os princípios e valores que ele então defendia. Outro ponto interessante que eu vejo aqui, neste versículo, é o seguinte: o decreto não mudou a atitude. Daniel não permitiu que um decreto afetasse a sua atitude, mexesse em quem ele era e no que ele costumava fazer. Nós lemos aqui o que o versículo diz, o versículo de número 10 do capítulo 6. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, veja bem, o rei, quando ele determinava o decreto, isso não voltava atrás. Era uma lei decretada, declarada, e o rei não voltava atrás, independente de quem fosse pego pela lei, de quem de repente ali fosse pego em falha para com a lei, vamos dizer assim, os resultados, as penalidades da lei era cumprida. Muito diferente do que a gente vê hoje por aí,
muito diferente do que inclusive a gente vê no nosso país, onde os decretos servem apenas para um grupo. Onde os decretos servem apenas para quem se julga e quem se quer punir. Haja vista que é só a gente olhar e ver que há pesos diferentes para se julgar. Haja vista que a gente vê na nossa nação exatamente uma balança muito longe do que ser uma balança justa. Onde se tem muitas das vezes, sofrendo os rigores da lei, quem não se tem provas, quem nada fez ou não se provou, e enquanto que outros que foram provados muita coisa estão beneficiados. Estão ali longe de uma punição da lei. Então, muito diferente do que a gente vê hoje na nossa nação, onde infelizmente muita lei existe apenas para poder ocupar espaço ali na Constituição, mas está muito longe de ser respeitada e de ser obedecida, porque infelizmente acaba se tendo ali para poder julgar a lei pessoas que realmente têm pesos diferentes, pessoas que já têm coisas pré-determinadas, que pendem para um certo lado, enfim. Mas nessa época, os decretos eles eram realmente obedecidos. Então, um decreto, isso não voltava atrás. E o que o decreto do rei dizia? Que todo aquele que fosse pego orando, se dobrando diante de qualquer Deus que não se dobrasse diante do rei, esse então seria lançado na cova dos leões. Ora, o rei foi instigado por um grupo de pessoas próximas dele a fazer essa lei, porque na verdade essas pessoas tinham inveja de Daniel, porque Daniel estava crescendo, era um judeu, era um estrangeiro e estava crescendo, estava sendo honrado ali naquele local, e então a inveja tomou conta de alguns conselheiros ali do rei que tinha, e então tramaram algo contra Daniel. E o rei foi instigado a fazer isso porque aonde que esses supostos conselheiros foram? Em coisas que mexiam no ego do rei. Chegando, ó rei, o senhor é um grande rei da Babilônia, e olha o seu império, tal, né? Sabe aquela coisa que vai mexendo no ego da pessoa, vai inflando o ego da pessoa, para depois chegar aonde se quer? Então mexeu no ego, falou o que a pessoa queria ouvir, porque esse é o grande problema. Às vezes, a gente quer ouvir algumas coisas e a gente precisa entender que quem realmente quer o nosso bem, quem realmente nos ama, não vai falar apenas aquilo que a gente quer ouvir, mas vai falar aquilo que a gente precisa ouvir. Se a tua esposa é aquela que te fala o que você precisa ouvir, ela realmente te ama. Se o teu marido te fala aquilo que você precisa ouvir, é porque te ama. Se os teus pais te falam o que você precisa ouvir, é porque te amam. Amigos são aqueles que nos falam o que nós precisamos ouvir. Porque muitas das vezes a gente está precisando ouvir coisas totalmente contrárias do que aquilo que queremos. Porque às vezes achamos que estamos certos, achamos que estamos acertando, achamos que estamos assim, nadando de braçada em algo, e às vezes podemos estar totalmente equivocados. Então, amigo é aquele que vem não para inflar o ego, mas que vem muitas das vezes, quando necessário, para nos mostrar algo. Esses aqui foram inflar o ego do rei. Então ele falou, opa, começou a se achar. Começou, ficar inchado o ego, tudo tal. Opa, então ele vai e decreta. Então o rei tinha feito já o que? O decreto. Algo decretado era algo que não voltava atrás. E talvez você que está aí me acompanhando, junto com a gente aqui nessa noite, no programa Família em Sintonia, talvez há algo que foi decretado já. Algo que já foi decidido a teu respeito.
Talvez era algo que você aguardava uma resposta e veio já uma decisão, olha, não. Ou de repente pegou o laudo médico, o exame médico, e ele já estava decretado tal doença. Então talvez há algo que já está decretado, que já está declarado para você em teu favor. Talvez para você, mulher, já tem algo que foi decretado. Quem sabe o que você esperava ouvir do teu filho, do teu marido, como uma resposta de oração, de repente eles deram uma resposta exatamente o contrário àquilo pelo qual você acreditava, cria e estava orando. Quem sabe um resultado que você esperava, uma resposta que você esperava, veio exatamente ao contrário. E aquilo já foi decretado. Não, já está decidido. Já está decidido. E decreto não se muda, e decisão não se muda. Só que deixa eu te dizer uma coisa. Ainda que decreto de homens, seja qual for, a teu favor, já foi decretado, já foi declarado, já foi decidido, eu quero te dizer uma coisa. Deus usa todo e qualquer decreto contrário a você. Deus transforma isso favorável. A situação pode até ser contrária, a situação até pode ser diversa, mas Deus usa aquilo que foi decretado contra você, Deus usa para te favorecer, Deus usa a teu favor, Deus intervém, muda decisões, muda decretos a meu e a teu favor. Então eu não sei o que já foi decretado, mas eu quero te dizer, isso foi decretado por Deus? Porque a última palavra nós cremos que é do Senhor. Respeitamos a palavra do homem, consideramos a palavra até mesmo da ciência, da autoridade, mas a palavra decidida, a que mais pesa, é a palavra de Deus para mim e para você. E eu te pergunto, o que Deus falou? O que Deus disse? Então não importa o decreto que já veio. O decreto para Daniel, como para todos, é que se fossem pego orando ao seu Deus, seria lançado na cova dos leões. E a gente vai ver que Daniel foi pego orando, e então ele foi lançado na cova, mas o decreto só serviu para então, a decisão só serviu que seria para destruir Daniel, humilhar Daniel, ser o fim de Daniel, na verdade só serviu para trazer para a vida de Daniel honra e a revelação, o conhecimento do Deus a qual ele servia. Eu quero declarar que essa situação, isso que foi decretado já contra a sua vida, eu quero declarar que isso vai servir para poder revelar qual é o Deus que você serve. Deus que intervém em histórias, em quadros, em situações e muda. Então, esse decreto não mudou a atitude de Daniel. E qual era a atitude de Daniel? 3 vezes no dia ele orava. E o decreto dizia o quê? Que quem fosse pego orando, cultuando a Deus e não ao rei, e não pedindo, e não se dobrando, se curvando diante do rei, seria então lançado na cova dos leões. E Daniel mudou a sua atitude por causa de um decreto? Não. Olha, amados, às vezes eu fico a pensar nos dias, nos tempos em que temos vivido, principalmente na nossa nação, onde constantemente leis e decretos estão sendo estudadas para ferir os princípios da palavra de Deus, para que você possa, assim, não dar crédito ao que a palavra diz, dizer, não é bem assim, não, que está escrito aqui na palavra. Não é bem assim, não, aqui na Bíblia. E começar a acatar o que uma meia dúzia, um grupinho quer. Mas a questão é, será que nós como igreja, será que nós como cristãos, se um dia vier algum decreto que tentar nos calar, de falar, de defender preceitos da palavra de Deus, como algumas coisas já tem por aí. Como algumas coisas já tem. Será que nós vamos nos calar diante do decreto?
Será que o decreto vai mudar a nossa atitude? Vai nos calar e dizer, não, não é realmente isso pode. Não, realmente isso não é pecado. Será que é a Bíblia Sagrada que vai ser o nosso padrão para dizer o que é certo, o que não é, o que pode, o que não pode, o que é pecado, o que não é? Ou vai ser, de repente, decretos de uma meia dúzia de pessoas? Será que nós, como igreja, estamos posicionados nisso, onde nenhum decreto vai mudar a nossa atitude? Isso é muito sério para a nossa reflexão. Porque é muito fácil a gente falar quando, de repente, não há nada em vigor. Mas se um dia realmente tiver como algumas coisas, já tem. E aí? Vamos nos posicionar ou não? Não permita que os homens, com suas atitudes, decisões ou palavras, faça você parar. Porque às vezes foi alguém que com uma palavra decretou algo para você, disse, não, você não é capaz. Não, você não vai conseguir. Não, você vai começar e vai parar. Você vai iniciar, daqui a um tempo, vai parar. Não, você nunca vai sair desse patamar. Você nunca vai crescer mais do que isso. Não, você nunca vai chegar lá. Não, você nunca vai ser feliz. Decretou algo, alguma falência sobre a tua vida. E quem sabe, talvez essa pessoa pode ter sido alguém de muita estima, consideração sua. Talvez pode ter sido teu pai, tua mãe. Talvez alguém que você estima. Decretou algo sobre você. Mas eu quero dizer isso para você. Não permita que os homens, com as suas atitudes, os seus decretos em palavras ou decisões, faça você parar. Daniel não parou. Daniel estava posicionado. Ele disse, não, a minha comunhão com Deus, a minha intimidade com Deus, os princípios que eu defendo, ninguém me para, eu continuo a defender. Será que estamos, amados, nessa mesma pegada de Daniel? Será que estamos nesse mesmo patamar? Há decretos, atitudes, decisões, que somente no nosso quarto é que vamos conseguir uma intervenção de Deus. Eu sei que temos que defender os nossos direitos, naquilo que nos cabe. Mas tem coisas que não vai adiantar a gente ficar brigando. Tem coisas que é só a gente indo para o nosso quarto, para o nosso momento de comunhão com Deus. É somente ali que vamos conseguir uma intervenção de Deus. Quem sabe você já falou muito para o teu filho. E agora está faltando você começar a ouvir um pouco ele. E principalmente começar a falar dele para Deus. Você precisa de uma intervenção de Deus no teu casamento. E quem sabe você está precisando exatamente ir para esse momento de quarto, de comunhão, buscar em Deus uma direção, porque há direções e estratégias que são específicas para algumas situações e que somente Deus pode nos dar. E aonde que Deus nos dá isso? É no nosso quarto de oração, é no nosso momento de comunhão, é no nosso momento de relacionamento com Deus. Outro ponto que eu quero dizer é: suba para o andar de cima. O texto aqui que nós lemos diz que quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, ele foi para casa, foi para o seu quarto, no andar de cima. Ele foi para casa, foi para o seu quarto, no andar de cima. Provavelmente a casa de Daniel ali deveria ser um sobrado, né? E os quartos, ou o quarto dele, era em cima. Geralmente ali no andar de baixo, no térreo, ali na cozinha, na sala, né? Lugar de muito movimento, de muita agitação, de muita correria, né? Não é isso? Esses cômodos da nossa casa?
A cozinha é um lugar de agitação, e barulho de panela, e barulho de liquidificador, e disso, daquilo, arrastando cadeira. É um lugar onde tem comida, é um lugar que tem movimento, é um lugar que tem gente, é um lugar que tem presença. É um lugar frequentado. Então, cozinha é um cômodo muito frequentado, muito barulho, movimento. Sala também, né? O lugar onde se senta, ou pelo menos antigamente era assim, né? Não sei se ainda é assim na sua casa, mas via de regra deveria ser lugar de sentar, conversar e tudo mais. Então, um lugar de movimento. E muitas das vezes, amados, nós estamos vivendo como se estivesse na sala, na cozinha, naquela vida de movimento, naquela vida de correria, na agitação, e resolve problema, e paga conta, e faz isso, e leva a criança para a escola, e busca, e leva para isso, e leva para aquilo, e vai trabalhar, e vem, e faz, e aquilo tal. A correria, as agitações, os muitos afazeres do dia a dia. Isso está fazendo a gente viver ali no andar de baixo. O andar de baixo aponta a correria, o andar de baixo aponta a movimentação, os muitos compromissos. E sabe o que muitas das vezes está faltando para a gente? Apertar a tecla pause e subir para o andar de cima. O andar de cima, na casa de Daniel, era o quarto. Era o lugar do descanso. Muitas das vezes está faltando para mim e para você o momento, o período do descanso. Tá tudo muito corrido, tá. Tá tudo muito agitado, tá. Preciso trabalhar, precisamos. Ah, precisamos ganhar dinheiro, sim, precisamos, porque tem conta para pagar. Ah, precisamos, sim, precisamos de muitas coisas. Mas se a gente não parar para descansar, tudo fica e você vai. Se não pararmos para um momento de descanso, curtir a família, nada faz sentido. Então o quarto é o lugar do descanso, e nós precisamos ter na nossa vida o momento de subir para o andar de cima e de ir para o quarto, o momento do descanso. É necessário um momento com a família, de curtir aquilo que é o maior patrimônio que Deus nos deu para cuidar e desfrutar, que é a nossa família. Momentos de diversão, momentos juntos. Não só momentos para resolver problemas, esses são essenciais que se tenham, mas também é um momento para se desfrutar, para fazer um passeio, dar uma volta. Amados, nós precisamos do momento de quarto. O momento de ir para o andar de cima. Daniel, quando ele ia para o andar de cima, o texto diz que ele ia ali para fazer o quê? Orar. É quando a gente sai da correria do dia a dia e entra, se fecha no quarto ou na onde for melhor para você, e ali você tem um momento de comunhão, ali você tem um momento de intimidade, ali você tem um momento de relacionamento com Deus. Quando você está nos cômodos de baixo, no andar de baixo, que representa a correria do dia a dia, você ouve muito problema, você ouve muitas pessoas, você ouve muitas coisas, e aquilo muitas das vezes vai mexendo com você. E chega um momento que você tem que ir para o andar de cima, você tem que ir para o seu quarto, para o momento de descanso, se recompor. Você tem que ir para o momento de comunhão com Deus, onde a gente ouve Deus. A gente ouve muitas vezes o que as pessoas estão dizendo, o que as pessoas estão falando, mas estamos precisando ouvir o que Deus tem para falar com a gente. O que Deus tem a dizer para a gente. Subir no andar de cima é sair do nível da religiosidade e adentrar no nível do relacionamento com o Senhor. Vamos subir de nível? Vamos subir de nível? Vamos sair e subir para o nível do andar de cima? Do relacionamento, da comunhão com Deus? Outro ponto. Olhe em direção ao alvo. O texto diz que Daniel, ele subia para o seu quarto para orar, porque as janelas do seu quarto, quando abertas, elas davam em direção a Jerusalém.
dava em direção à cidade natal de Daniel. Daniel entrava ali para orar. E ele abria as janelas. E quando ele abria as janelas, a janela dava em direção a Jerusalém. Toda vez que Daniel se colocava em intercessão diante de Deus, ele tinha um alvo. Ele tinha um lugar para onde ele focava. Ele abria as janelas do quarto e olhava em direção a Jerusalém. Ele tinha um foco. Ele tinha um alvo. Eu quero te dizer para onde você está olhando. Para onde você está olhando? Para onde você está focando? O que é que está atraindo a sua atenção, os seus olhos, a sua visão? Daniel olhava em direção a Jerusalém. E ele dizia, penso eu, hoje estou aqui na Babilônia, estou longe da minha terra natal. Lá tenho amigos. Lá está um cenário caótico que ficou. Daniel estava de corpo na Babilônia, mas o seu coração estava em Jerusalém. Quantas das vezes que você não pode estar fisicamente, pessoalmente num lugar, mas as suas orações movem a mão de Deus sobre aquele lugar que você não pode estar, sobre aquela situação que você não pode estar, sobre aquela pessoa que está longe e distante. Eu quero te perguntar para onde que você tem olhado, o que que você tem focado. Daniel, em suas intercessões, ele colocava Jerusalém. Ele tinha um foco, um alvo. Eu quero te perguntar qual é o foco das suas orações. Qual é o alvo das suas intercessões? Qual é o foco? Entenda que o texto nos diz que no andar de cima, no quarto de Daniel, tinha janelas que davam para Jerusalém. É no andar de cima que conseguimos ter a visão nítida. Interessante, embaixo, no primeiro andar ali, não, as janelas não davam em direção a Jerusalém. Mas quando ele ia para o quarto, para o momento de oração, ele abria ali, as janelas davam em direção. O que eu quero dizer com isso? É quando a gente está em comunhão com Deus. Quando a gente vai para o quarto, quando a gente vai para o andar de cima, que a gente tem a visão nítida no lugar, que as janelas se abrem e a gente consegue então ver o alvo, ver o nosso foco. No andar de baixo, na religiosidade, no desânimo, não, isso não vai fazer a gente enxergar nitidamente. Mas quando a gente vai para o andar de cima, para a comunhão com Deus, para a vida com Deus ali, Deus faz arder de novo, Deus faz queimar de novo, Deus traz a nosso coração e diz sim, é possível, não desiste, não desanima, hoje você está aqui, mas um dia você vai estar lá, um dia você vai retornar para aquele lugar, um dia você vai pisar lá novamente, um dia vai acontecer, é quando estamos em comunhão com Deus, que Deus nos renova, que Ele nos dá força, que Ele faz a visão para Jerusalém ser clara, ser nítida. A visão para o alvo, para o objetivo, ser clara e ser nítida. No andar de baixo, a gente muitas das vezes pode perder a visão. Pode duvidar, desacreditar, mas quando a gente vai para o andar de cima, para o quarto, para a comunhão, para ouvir Deus, as janelas se abrem. As janelas da fé, as janelas da esperança, e você consegue enxergar, e você consegue visualizar. Outro ponto que eu queria estar falando: não deixe o cenário mudar a sua fé. Eu penso que Daniel, quando ele estava ali, cada vez que ele ia orar, cada vez que ele ia se colocar diante de Deus em oração, ali no seu quarto, os segredos do quarto de Daniel eram
uma vida de oração, uma vida de confiança em Deus, uma vida de relacionamento profundo com aquele a quem ele cria, servia e confiava. Os segredos que Daniel guardava no seu quarto era de uma vida entregue aos pés do Senhor. Era de uma vida de confiança total no Deus a quem ele servia, crendo que ele estava no controle da sua vida. Independente do lugar para onde ele estava, a sua fé continuava. A sua fé permanecia. E Daniel se lembrava ali do cenário que ele viu Jerusalém quando deportado para a Babilônia. Os babilônicos entraram, invadiram Jerusalém, levaram cativo o povo e devastaram, destruíram uma parte da cidade. Então eu fico a pensar, Daniel, imaginando aquele cenário de destruição, de devastação, mas o cenário atual de Jerusalém não fez Daniel mudar a sua fé. Ele continuava insistentemente clamando. Eu não sei qual é o cenário que você está vendo hoje. Quem sabe no teu casamento, nos teus filhos, nas tuas finanças, nos seus projetos, naquilo que você começou, esse projeto que você iniciou, lá na empresa, lá no teu ministério. Eu não sei qual é o cenário que você está vendo hoje. Quem sabe é devastador. Quem sabe é de destruição, de coisas que não deram certo. Quem sabe é de ruínas, de coisas que foram destruídas, desabaram, acabou. Mas eu quero dizer que Daniel não permitiu que o cenário atual mudasse a sua fé. Não permita que aquilo que os teus olhos vê hoje venha mudar naquilo que você crê, naquilo que você acredita. Venha mudar a confiança sua em Deus. Não permita isso. Não importa o cenário atual, o seu clamor move a mão daquele que tudo pode. Eu gostaria que você guardasse isso no seu coração. Não importa o cenário atual, o seu clamor move a mão daquele que tudo pode. Move as mãos de Deus. É no oculto de um quarto, onde semeamos em oração, que as mãos de Deus se movem para o milagre acontecer. Eu quero dizer que é no oculto do seu quarto, onde é você e Deus. É você e Deus. Ele vê as suas lágrimas. Ele sabe do que você passa e sente. Ali onde você se abre, ali onde você se rasga, ali onde você se entrega. Ali é onde não há títulos, não. Ali é o servo, é o filho que quer a presença do Pai. É o servo que quer a atenção do seu Senhor. É o adorador que quer ali a presença daquele que é adorado, que é o Senhor Jesus. Ali no oculto do quarto, longe dos olhos de tudo e de todos. Ali é onde nós semeamos. Ali é onde sementes estão sendo plantadas. E eu quero dizer uma coisa para você. O que você tem semeado no oculto do seu quarto, em oração, em entrega a Deus, em lágrimas, Deus há de fazer você colher em público. O que você tem semeado no oculto do seu quarto, você vai colher em público. Deus honrará isso em público. Pelo que é que você tem orado. Pelo que você tem orado. Que talvez você olhe e venha ruínas. Você olha e não vê um cenário que te anime. Talvez você está olhando o projeto lá, mas você olha para os recursos, não te anima. Você tem um sonho, um desejo no coração, mas você olha para as condições e não te anima. Mas eu quero te dizer o seguinte: olhe para aquele que te chamou. Olhe para aquele que te escolheu, olha para aquele que te ouve, que se faz presente lá no seu quarto, no seu momento de oração, porque as mãos dele vão mover sobre a tua vida.
Não desista. Continue plantando em oração. Os segredos do quarto de Daniel é que ele plantava em oração. Ele semeava em oração. Ele estava semeando. Ele estava ali colocando diante de Deus. E passou-se um tempo, e aquilo pelo qual ele orava, depois de um tempo, Deus moveu, e então aconteceu. Mais um ponto para a gente poder finalizar. Uma cova no meio do processo. Daniel ali, ele tomou uma decisão. E essa decisão foi o quê? Ser diferente. Quando o rei fez o decreto, muitos, com medo, temendo o decreto, abandonaram a sua fé, quebraram os seus princípios e valores, e agora se curvaram diante do Deus babilônico. Mas Daniel diz, não, eu não vou ser como a maioria. Ah, não é porque a maioria está fazendo, não é porque... Não, eu não sou igual à maioria. A Bíblia me faz um convite a ser diferente, e não igual aos outros. O convite da Bíblia para você, marido, é ser diferente dos outros. Para você, esposa, é ser diferente das outras. Para vocês, filhos, é serem diferente dos outros. Para os pais, ser diferente. Então Daniel diz, não, eu vou ser diferente. Tenho princípios que defendo e vou me manter neles. E ao fazer isso, Daniel fez o quê? Incomodou. Quando você tem um propósito de ser diferente, mantendo-se naquilo que a Bíblia diz, você começa a incomodar as trevas. Você começa a incomodar o inferno. E a situação que se levanta, não se levantou para quem era igual à maioria, mas para ele que foi diferente. Então, ser diferente, muitas das vezes, de acordo com aquilo que a Bíblia diz, se manter nos princípios da palavra de Deus, vai fazer, muitas das vezes, situações se levantar contra você. Foi o que aconteceu com Daniel. Foi o que aconteceu com Daniel. Daniel, ele não deixou que o palácio fizesse ele perder o caminho do quarto. Porque Daniel ficava ali no palácio do rei. Sim, ele estava ali como uma espécie de um governador, uma pessoa de confiança. Mas ele não permitiu que o palácio fizesse ele perder o caminho do quarto. Tanto é que o texto diz que 3 vezes ao dia Daniel saía do palácio, ia até sua casa, ia até o seu quarto e orava. Quantas das vezes coisas que acontecem nos deixam acomodados? Bons resultados, produtividade, sucesso vai deixando as pessoas acomodadas, displicente. E elas começam a fazer o quê? Perder o caminho do quarto. Não deixe que o palácio faça você perder o caminho do quebrantamento, da humildade, da intimidade com Deus. E então, como fruto, resultado dessa vida que ele tinha, de não se dobrar diante de princípios equivocados, de não quebrar, melhor dizendo, os princípios dele, os valores, mas de se manter, ele então, o que acontece? Ele é pego em oração, e então eles levam até o rei, e o rei, quando fica sabendo, Daniel era alguém até querido pelo rei, mas o rei tinha feito o decreto, não tinha como voltar atrás. Então o que acontece para Daniel, resumindo a história? Uma cova para ele. No meio do processo, surge uma cova. Daniel, como sabemos, foi jogado numa cova com leões famintos. E muitas das vezes, parece que a colheita, o resultado da fidelidade, o resultado de uma vida com Deus, de uma vida de oração, muitas das vezes parece que é o quê? Uma cova. Uma situação
onde parece que vamos ser destruídos. Foi o que aparentou para Daniel. Pô, mas era um cara de Deus. Pô, mas era um cara honesto. Pô, mas era um jovem que defendia princípios e valores e no fim vai uma cova para Daniel? O resultado disso, você já se sentiu muitas das vezes parecendo que, olha, o fazer o bem resulta em mal? O ser diferente resulta em mal? O ser de Deus resulta em mal? Você já teve muitas das vezes essa sensação? Porque quando ao ser desse jeito, defendendo princípios e valores, sendo alguém de Deus, você está sendo dessa forma num mundo onde o sistema que rege é das trevas e você então incomoda o inimigo. Você incomoda o inferno. E aí surgem então situações para exatamente provar a qualidade da fé. Mas Daniel, ele vai colher o que ele plantou. Ele vai colher exatamente o que ele plantou. E onde Daniel plantava? Lá no seu quarto. Os segredos do quarto de Daniel era o que ele plantava. Foi naquela cova, cercada de muitas pessoas que estavam na expectativa de verem Daniel o que? Destruído, porque tinha uma multidão ali, aguardando e vendo o que? A destruição de Daniel. Não, Daniel não vai sair vivo daí. Daniel vai sair daí despedaçado. Daniel vai sair daí destruído. E quem sabe você está passando por um momento, por uma situação, uma cova, onde você vê pessoas em volta torcendo para que você saia destruído, para que os seus projetos saiam destruídos, para que tua família saia destruída. Eu quero dizer que esse é o intuito do inferno, do diabo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Essa cova vai fazer o seu Deus se revelar. Essa cova vai servir para trazer à tona os resultados de uma vida de um quarto, ou seja, de uma vida de comunhão, de intimidade e de confiança em Deus. Eles estavam ali aguardando para ver se Daniel seria destruído. Mas Daniel agora colheria o que ele plantou no oculto do seu quarto. E diante dos olhos de muitos, Deus agirá em seu favor e vai fazer você colher aquilo que você tem plantado há tanto tempo lá no oculto do seu quarto. É o que somos e o que fazemos no nosso quarto, no nosso oculto, que nos leva a se manter e prevalecer diante da cova e dos leões. Aquele não foi o fim de Daniel. Aquele não foi o término de Daniel. Ele vai para a cova, só que Daniel sai da cova. Deus não livrou Daniel da cova, mas Deus livrou Daniel na cova. Há situações que muitas das vezes Deus não vai te impedir de passar. Você até mesmo vai passar. Até mesmo vai se sentir diante de leões. De uma situação que parece que quer te destruir, te devorar, acabar com você. Mas a intervenção de Deus se dará em meio a esta situação e Deus te livrará em meio à situação, em meio a esse momento, em meio a essa circunstância. Não, eu quero te dizer que tudo que você plantou e semeou no seu quarto, numa vida de oração, numa vida de consagração e de confiança em Deus, isso não será perdido, não. É quando se está na cova que começa a colher os frutos de uma vida de quarto, de uma vida de oração, que começa a se colher os segredos do quarto,
da oração, da comunhão e da intimidade. Então, Deus age, Deus move e Deus intervém quando se está em meio à cova. A cova não é para apontar o seu fim. A cova é para revelar a grandeza do Deus a qual você serve.